A paz do Senhor, meus irmãos, queridos professores e professoras da classe de jovens. Todos bem? Todos felizes? Sou o professor Tiago Nascimento, estou chegando aqui para conversar com vocês sobre o tema do relativismo moral. Esse é o conteúdo, então, da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens dessa semana. Será que existe uma noção de certo e errado que seja universal, que transcenda o tempo, o espaço? Ou será que cada sociedade, cada época, cria os seus próprios conceitos de certo e errado? A lição de jovens dessa semana propõe essa discussão. Mas antes de nós passarmos para o nosso resumo da aula, deixa eu te convidar aqui. Curta, compartilhe, comente aqui nesse vídeo, como é que está sendo esse trimestre, então, da Escola Bíblica Dominical aí na sua classe. Vamos ampliar essa conversa, essa discussão aqui nos comentários. No comentário da aula 2, já tivemos ali alguns irmãos que se manifestaram, comentaram, agregaram, trouxeram informações novas, então isso tudo é uma bênção, Cria aqui uma comunidade de troca de informações aqui entre professores e isso é extremamente importante. Muito bem, a lição dessa semana traz aqui 3 objetivos para você, professor. O primeiro objetivo é mostrar o conceito e a natureza do relativismo moral. O segundo objetivo é analisar a perspectiva bíblica sobre a moral. O que a Bíblia diz a respeito desse assunto. E o terceiro objetivo é esclarecer o impacto que o relativismo moral tem na sociedade e também dentro da igreja. O nosso texto principal: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. O texto está lá em Isaías, capítulo 5, versículo 20. O texto principal é o texto-chave, nós vamos voltar a ele no decorrer da lição aqui algumas vezes. Nosso resumo da lição, o comentarista traz aqui: a fé cristã afirma que Deus é a fonte da moralidade e que os seus princípios revelados nas Escrituras são universais, imutáveis e essenciais para uma vida justa, uma vida correta, uma vida moralmente ortodoxa, uma vida que segue aqui a justiça, a retidão, ela precisa então dos conceitos bíblicos. Muito bem, a título de introdução, eu gostaria de começar aqui, antes da gente falar de relativismo moral, entendermos aqui 2 pontos principais. Primeiramente, o que vem a ser moral? Bom, de forma bem resumida aqui, moral é o conjunto de normas, valores, costumes e princípios que guiam o comportamento humano em sociedade. Então é a moral que define aquilo que é certo, errado, justo, injusto. Então isso, de forma bem resumida, seria a moral. Agora, um segundo conceito importante, que é uma segunda pergunta: quem criou a moral? E aí nós, cristãos, entendemos que a moral não começou no ser humano, ela começou em Deus. E não porque Deus tenha criado regras aleatórias, lá um conceito daquilo que ele achava que seria certo e errado. Não, a questão da moral é porque o próprio caráter de Deus, ele é o padrão daquilo que é certo e errado. Então Deus é santo, Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é amor, Deus é bom. Então a moral, ela reflete exatamente quem Deus é. O problema começa quando o ser humano decide se afastar desse padrão divino. Lá em Gênesis 3, na queda, o homem ele não apenas desobedeceu a Deus, mas ele assumiu para si o direito de decidir o que era certo e o que era errado. Então, quando eles comem do fruto proibido, quando eles optam por desobedecer a Deus, o que eles estão dizendo? Aquilo que Deus disse para nós não importa. Nós, o ser humano, é que sabe exatamente aquilo que é certo, aquilo que é errado. Então, ali a gente já pode ver, talvez, até a origem, a raiz do relativismo. Deus falou que era assim, mas isso é o que Deus acha. Não é o que nós pensamos. Então, a partir dali, a história da humanidade passou a ser marcada por esse movimento, vamos dizer assim, um movimento de afastamento. A Bíblia ela descreve isso claramente. Quando nós avançamos ali no Antigo Testamento, a gente chega, por exemplo, no livro de Juízes, tem esse texto muito interessante que diz: olha, cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Romanos, lá no Novo Testamento, também vai nos trazer, mas olhando assim até para o passado, o autor bíblico aqui, Paulo está dizendo: o homem troca a verdade de Deus pela mentira. E aí Isaías 5, chega ao ponto então de chamar o mal de bem e o bem de mal. Então olha como o ser humano foi aos poucos se afastando desse padrão de moralidade que é o padrão divino. Então o relativismo, à luz da Bíblia, ele não é algo novo, mas ele foi ganhando forma ao longo da história. E para a gente entender essa progressão, vamos aqui então entrar na questão da filosofia. Vamos falar de filosofia, vou voltar lá para o Platão, do século IV a.C., até para a gente entender que essa ideia de que
a moral, né, esses valores morais, valores éticos, eles independem da opinião das pessoas, isso é anterior até ao cristianismo. Porque muitos acusam isso, os cristãos é que trouxeram isso, querendo impor a sua moralidade. Mas Platão, então, no século IV a.C., lá na Grécia Antiga, ele dizia que existia um mundo de verdades eternas. Então, aquilo dentro da obra do platonismo, né, do Platão, era o mundo das ideias. E no mundo das ideias, todas as coisas seriam boas, todas as coisas seriam justas, coloridas também, né? Porque essa ideia do Platão, a gente lembra muito aqui do mito da caverna, né? O mito da caverna, eu acredito que todos vocês devam conhecer, mas ele dizia então que haviam pessoas que estavam presas dentro de uma caverna e na parede dessa caverna era projetada sombras de pessoas e animais e coisas, objetos que passavam, digamos assim, na porta da caverna. Então, entre a porta da caverna e a parede da caverna havia uma fonte de luz, talvez uma fogueira, e aí as pessoas passavam ali e projetavam a sua sombra lá na parede da caverna. E aí o que o Platão dizia, tudo que está dentro da caverna é ilusório, é sombra daquilo que é a realidade que está lá fora da caverna. Então esse dentro da caverna e fora da caverna é aquilo que Platão vai dizer então do mundo das ideias e o mundo visível, né, o mundo material que ali estava. E para ele então tudo que era bom, tudo que era verdadeiro, tudo que era honesto, justo, puro, amável e de boa fama, né, conforme a Bíblia nos diz, mas tudo isso para Platão estava no mundo das ideias. Então, para ele, havia essa noção de certo e errado, né, que existia independente da opinião humana. Aquilo que estava na caverna era opinião, as pessoas poderiam ter opiniões diferentes sobre aquilo que era projetado, mas algo no mundo das ideias havia que era exatamente a realidade real, a realidade concreta. Ainda no século IV tem Aristóteles que é, podemos dizer assim, discípulo, né, de Platão, e ele vai avançar essa ideia, então, dizendo de que existe um bem humano objetivo. Ali vai surgir, então, a disciplina da ética. A ética e a moral estão ligadas, né? A moral, então, é esse conjunto de valores e doutrinas, e a ética, se a gente pode dizer, é como se fosse a disciplina que estuda a moral, a origem da moral e tudo mais. Então, o Aristóteles ele vai tratar dessa questão de ética, né? Vai talvez criar a disciplina da ética lá dentro da filosofia, dizendo que a ética está ligada à natureza do ser humano e que viver bem seria, então, viver conforme esse propósito, esse algo maior que está dentro de cada um, aquilo que é o bom, né, o que está então ali dentro do ser humano, mas que não foi criado por ele, né, que foi colocado ali já desde o seu nascimento. Então veja, são grosso modo, né, formas aqui resumidas, a gente colocar um pouco esse pensamento aqui de Platão, de Aristóteles. Mas o fato é que vai ser com certeza na Idade Média, né, na Antiguidade também, dentro do cristianismo, enfim, que esse pensamento ele vai realmente se consolidar. A ideia de um bem maior, de um bem mais elevado, a gente vai encontrar isso, por exemplo, em Agostinho de Hipona, que é lá do século IV, século V, né, vivendo lá no norte da África, né, e ele vai trazer então essa ideia de que o bem ele vem de Deus. E aí pensando naquela questão das teodiceias, né, sobre a origem do mal e tal, como que Agostinho explicava? Como que um Deus bom, um Deus totalmente bom, ele vai ter criado o mal. Então para Agostinho e para essa moralidade bíblica, o mal ele é simplesmente a ausência do bem. Então, quando Deus não está no ambiente, o mal toma conta. Então, a ideia básica de Agostinho, o mal é a ausência do bem. Uma moral, então, baseada diretamente em Deus. Depois temos Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, lá no século VIII, na Itália, ele vai trazer a ideia da lei natural. E essa lei natural, né, dentro da visão aqui escolástica de Tomás de Aquino, teria sido então algo criado por Deus, né? Deus criou uma ordem moral que pode ser conhecida pela revelação, né, pela Bíblia, a palavra de Deus, e também pela razão. Então isso era algo muito forte aqui no pensamento medieval, né, no pensamento escolástico, essa questão de um racionalismo cristão. E isso é fortíssimo, né, contra o relativismo, porque para Tomás de Aquino, o certo e o errado eles não mudam, porque eles refletem a ordem criada por Deus. Mas mesmo na modernidade, ainda havia quem defendesse essa ideia de uma moral objetiva, né, como a filosofia traz. E talvez o grande nome dessa questão aqui que a gente pode referenciar é Immanuel Kant. Então o Kant já é do século XVIII, é um alemão, né, um filósofo alemão, e o Kant ele ainda acreditava nessa ideia de uma moral universal, uma moral que valesse para todos. Então o século XVIII e Kant ainda acredita em certo e errado objetivo. Só que aqui a gente já começa a ver um deslocamento, né? Um caminho, podemos dizer assim, né, para essa questão do relativismo, porque o Kant ele tira o fundamento da moral como sendo Deus para a razão humana. Então,
O certo e o errado passam a ser aqui algo que é pensado a partir do ser humano. Então veja, o Kant ele não era relativista, mas só que ele abre caminho então para que a gente comece a pensar essas ideias de relativismo. E quem vai aprofundar essa visão, digamos, adentrar por essa porta aberta pelo Kant, o Kant inclusive tanto não cria no relativismo, como ele tinha aquela ideia do imperativo categórico, que é aquilo que é certo, você vai fazer o que é certo porque ele é certo. E por que é certo? Porque é certo. Então veja, uma moral objetiva que está para além do ser humano, mas partindo do ser humano, porque para Kant esse imperativo categórico era algo pensado pela razão. Só que o Hegel ele vai alargar essa porta então aberta aqui pelo Kant. E aqui por falar em Hegel, vale aqui cabe um adendo, podemos dizer aqui, retomando algo lá da aula passada. Quando a gente falou sobre o materialismo histórico, algumas pessoas colocaram ali nos comentários, inclusive, que o termo completo seria materialismo histórico dialético. A ideia de dialética, ela vem justamente do Hegel, adaptando, até voltando lá no Sócrates, porque ele adaptou o método socrático lá da antiguidade, e o Hegel então aplica isso para o campo das ideias, para o campo da verdade. O Hegel, por exemplo, ele entende que a história ela seria ali um processo de conflito de ideias. Então surge uma ideia, e aí ele vai dar o nome dessa ideia de uma tese. Essa ideia ela vai automaticamente ter uma ideia contrária a ela. Então surge a tese, surge a antítese. Uma ideia, outra ideia, uma ideia contrária. E qual das duas vai prevalecer? Então, para o Hegel, a dialética é esse choque da tese com a antítese, para que desse choque nasça uma síntese. E, por sua vez, essa síntese, então, acaba sendo o quê? Uma nova tese, é uma nova verdade, é uma nova ideia. E sendo uma tese, ela também vai acabar tendo aqui uma antítese. E vai gerar uma síntese, quando elas se chocarem. Que essa nova síntese vai ser uma nova tese, que gera uma nova antítese, e por aí vai. Então surge daí essa ideia da verdade em transição. A verdade não é uma coisa pronta. Aquilo que é verdade agora, aquilo que é uma tese agora, ela pode, ao longo do tempo, ser contraposta a uma antítese, e a partir do conflito entre essas duas ideias, vai haver ali uma terceira ideia, que não vai ser nem a primeira nem a segunda, vai ser uma nova ideia. Então, um exemplo bem prático aqui, duas pessoas com opiniões diferentes, e elas entram ali num debate. E desse debate vai acabar surgindo uma ideia mais desenvolvida. Realmente, você tem razão nesse ponto, você tem razão naquilo, que já é uma nova ideia. Então, isso é a dialética. Como a gente viu na semana passada, um pouco mais à frente ali, o Karl Marx vai pegar essa lógica, então, do Hegel, mas não vai aplicar isso ao campo das ideias, ao campo da verdade, da epistemologia, ao campo do conhecimento, mas ele vai aplicar à realidade material, especialmente ali no conflito entre as classes sociais, conforme a gente até mencionou lá naquela questão do materialismo histórico. Então, eu ali dentro daquela aula eu procurei fazer algo mais voltado ao que estava realmente ali no conteúdo da lição, a própria lição eu trazia como materialismo histórico, e aí acabei não entrando aí nessa questão da dialética, mas fica aqui então esse adendo. A luta de classes como motor da história é uma ideia que Marx não criou do nada, ele criou a partir da dialética, então, produzida pelo Hegel aqui no século XIX. E voltando ao Hegel, então, voltando aqui ao ponto da nossa lição, o fato é que ele passou então a entender a verdade como algo em construção, algo que está dentro da história no exato momento do agora. Então a verdade deixou de ser algo assim fixo e passou a ser vista como um processo. E isso, claro, começa a enfraquecer ainda mais a ideia de uma moral absoluta, de uma moral imutável, Porque essa moral, essa moralidade, essa noção de certo e errado que está aqui agora, ela pode ser simplesmente uma tese, esperando pela sua antítese para poder ser superada, melhorada, continuada e surgir uma nova verdade ali à frente. Ainda no século XIX, vai surgir ali o Nietzsche, o Friedrich Nietzsche, o famoso Nietzsche, também alemão. E com Nietzsche acontece então uma grande ruptura, vamos dizer assim, uma ruptura decisiva, porque o Nietzsche é o camarada que declara aquela frase lá, Deus está morto. E a gente já viu, eu já vi assim, muitas vezes essa frase sendo usada, assim, descontextualizada, e muita gente dizendo, o Nietzsche falou que Deus está morto, mas agora Nietzsche está morto e Deus segue vivo. Não era esse exatamente o caso. O que o Nietzsche está dizendo não é que Deus morreu literalmente. Ele estava dizendo, na verdade, que a sociedade havia deixado de usar Deus como uma referência de verdade e moral. Então, ele não estava exatamente apregoando a morte de Deus, mas basicamente constatando o que ele estava vendo então na sociedade.
E qual que é a consequência, então, dessa morte de Deus, desse não uso de Deus como uma base moral, uma base da verdade? É que se tu não tem Deus, então não tem mais um fundamento objetivo para aquilo que é certo e errado. E aí é que entra um conceito importante do pensamento do Nietzsche, que ficou conhecido como niilismo. O niilismo é a ideia, então, de que sem um fundamento absoluto, a vida ela perde sentido objetivo, os valores deixam de ter uma base sólida, entra aqui quase que uma filosofia do desespero, né? Então, o que o Nietzsche propõe aqui é que, então, o próprio ser humano deve criar os seus valores, porque nessa falta de valores objetivos, né, o sujeito aqui acabaria sendo levado ao suicídio, né, porque seria o fim final do niilismo, né, seria isso, né, na falta de valores objetivos, você cria os seus próprios valores, porque senão você enlouquece. O Nietzsche, por exemplo, vai falar também sobre a transvaloração dos valores. Né? O que seria esse palavrão aqui? Seria substituir valores tradicionais, principalmente os cristãos. Né? O Nietzsche, então, se ele não tinha essa questão de Deus exatamente, né? Mas ele era muito crítico do cristianismo, né? Da igreja cristã, da igreja católica, né? Como um ponto, né? E, bom, e aqui está então um ponto crítico aqui, né? Substituir as ideias dos valores cristãos, dos valores da igreja, por valores construídos pelo próprio homem. Né? Então aquilo que antes era recebido como uma verdade, dentro do pensamento de Nietzsche, então passa a ser algo que é construído. Aquilo que antes então era absoluto, passa a ser algo agora que então é relativo. E isso abre caminho direto então para o pensamento que domina hoje a academia, que domina hoje a cultura, né? Onde cada um define aquilo que é certo e errado por si mesmo. Mas antes de chegarmos aos dias de hoje, então, né, ao século XXI, é importante a gente citar dois outros nomes aqui, lá ainda do século XX. Para mim, assim, eu acho um pouco estranho falar do século passado, né, porque eu nasci no século XX. Então, para mim, o século XX está muito vivo ainda, mas já se vão lá 25 anos, né, do final desse século. Então, no século XX, na França, surge o Jean-François Lyotard. E o Lyotard, ele observa o mundo contemporâneo, né? Então ele também é ali um sociólogo, né? Alguém que está fazendo um diagnóstico, né? da realidade ali da modernidade ou da pós-modernidade, né? É que assim podemos afirmar. E ele diz que a sociedade então havia entrado numa fase em que não se acreditava mais naquilo que ele chamava de metanarrativas, as grandes narrativas, tanto que isso dentro da história da filosofia é conhecido como a crise das metanarrativas. Né? E o que seria, dentro da visão do Lyotard, essas narrativas? Seriam aquelas grandes explicações universais da realidade. A religião, por exemplo, entra nisso. A própria ciência, né? Para eles também, assim, quando você adota a ciência como uma verdade absoluta, né? O cientificismo, né? Também seria considerado uma metanarrativa. E até mesmo os grandes sistemas filosóficos lá do século XVIII, do século XIX. Então, tudo isso para o Lyotard eram narrativas que haviam perdido a sua credibilidade. E o que sobra? Se você tira, então, as grandes narrativas, as grandes explicações do mundo, então sobram múltiplas pequenas narrativas, múltiplas verdades. Então, para Lyotard, cada grupo, cada cultura, cada indivíduo passava a construir a sua própria forma de interpretar o mundo, a sua própria cosmovisão, né? Como a gente vem falando aqui desde a lição número 1. Essa ideia da ideologia como uma cosmovisão, como um óculos, né? Que você coloca a partir do qual você enxerga a realidade. O problema dessa constatação, podemos dizer assim, é que se não existe mais uma verdade comum, também não há base para um julgamento moral objetivo. E tudo passa a depender da perspectiva. Nas redes sociais isso fica muito evidente, né? Quando você acessa ali um Instagram, um TikTok, um Threads, né? o antigo Twitter, lá o X, sempre ia ter ali situações, né, que tinham várias versões de um mesmo fato, de uma mesma história. Cada pessoa entra lá e faz um comentário, né, interpreta de um jeito, né? Então o que eles estão fazendo? Estão criando uma narrativa. E no final, ninguém chega a uma verdade, né? Temos apenas opiniões diferentes. Então há ali o império das opiniões, né? Todo mundo tem a sua opinião, todo mundo tem o seu julgamento para dar, mas quem é que dá a última palavra? Quem é que realmente diz, essa é a versão definitiva, essa é a versão final? Não há, porque a verdade é múltipla, a verdade ela está espalhada, né? E todas essas narrativas elas precisam ser respeitadas. E aí tem ainda um outro nome do século XX que é o Jacques Derrida. O Derrida também é francês, e ele leva esse pensamento ainda mais longe, porque ele desenvolveu aquilo que ficou conhecido como a desconstrução.
A ideia central da teoria da desconstrução do Derrida é que nenhum texto, nenhuma ideia, nenhum conceito, nenhuma verdade possui um significado fixo e definitivo. Para o Derrida, tudo pode ser reinterpretado. Tudo depende do olhar de quem lê. Então isso aqui é algo que a gente vê até mesmo dentro da própria igreja, né? Dentro da própria teologia. Né? O sentido não está no texto em si, mas ele está na interpretação que é dada para ele. Isso tem implicações profundas, né? Porque se então não existe um significado fixo, também não existe uma verdade estável, uma verdade imutável, né? E consequentemente a moral também passa a ser vista como algo aberto, flexível, reinterpretado. Né? Na prática, isso significa que até aquilo que parecia claro, que parecia certo, que todo mundo aceitava, ele pode ser questionado, pode ser ressignificado. É a vontade da maioria porque isso foi imposto, né, por esse grande conjunto de pessoas. Mas há aqui pessoas que discordam, minorias. Então isso vai precisar ser reconstruído, isso vai precisar ser reinterpretado, ressignificado. Né? Isso, claro, contribui diretamente para essa instabilidade moral que a gente vê nos dias de hoje. E um exemplo muito comum é quando alguém pega um texto, né, um texto escrito, até mesmo um texto bíblico, e diz, olha, não é bem isso aqui que significa, né, não foi isso que o autor quis dizer, e na verdade, dentro dessa ideia, né, da desconstrução, pouco importa o que o autor quis dizer, porque o texto ele ganha vida própria, porque ele depende da interpretação da pessoa. E aí, cada pessoa pode dar um sentido diferente para aquele texto. Isso já não acontece aí na sua igreja? Coloca aí nos comentários se você, por acaso, já não viu algum pregador, algum professor que chega aí dizendo, olha, eu tenho uma interpretação nova sobre esse texto aqui bíblico, né? Isso aqui no passado se falava que era assim, assim, mas eu trouxe aqui uma nova visão, uma nova interpretação, uma nova hermenêutica, né, a respeito desse texto. Né? Isso é muito perigoso, porque se tudo pode ser reinterpretado, inclusive o texto bíblico, né? Então nada tem um significado fixo, nem mesmo o que é certo e o que é errado. E aí a gente chega no século XXI, um sexto pensador aqui, né, para a gente encerrar essa introdução, que já está bastante longa, que é o Bauman, né, o Zygmunt Bauman, polonês e inglês, podemos dizer assim, né? O Bauman, ele, vamos dizer assim, ele não criou esse conceito de relativismo. Ele também é um sociólogo, então ele está mais, na verdade, descrevendo o mundo depois dessa mudança toda. E o Bauman ele é muito importante porque ele cria um termo que é o termo de modernidade líquida, né, para descrever a nossa realidade. E o que ele quer dizer com isso? Né? Por que líquido? Porque, segundo o Bauman, na sociedade atual, nada permanece fixo por muito tempo. Tudo é instável, tudo muda rapidamente, tudo escorre pelas mãos, né? Tudo toma a forma do contexto onde você está, assim como um líquido. Eu tenho aqui, por exemplo, uma garrafa. Então veja, a água que está aqui dentro, né, o líquido que está aqui dentro, ela tem o formato da garrafa. Se eu despejar esse líquido em uma xícara, essa água vai assumir o formato da xícara. Se eu despejar num copo, vai assumir o formato do copo. Então isso são as alterações, né, a liquidez do nosso tempo. Então, dentro da visão do Bauman, as relações são líquidas, né, hoje se conecta, amanhã se desfaz. As identidades são líquidas, né? Hoje eu posso ser uma coisa, né? Lembra aquela coisa da Disney lá, né? Você pode ser o que você quiser, né? Então a pessoa se redefine o tempo todo. Os próprios compromissos, né, que a pessoa assume, né? Tudo é muito frágil, tudo é provisório, né? Próprios conceitos como, por exemplo, o casamento, né, que antes era tão caro, né? As pessoas, inclusive, não se pensavam em divorciar, né? Isso não vai nem muito tempo, né? Mas hoje parece que o divórcio se tornou algo assim comum. Né? É quase que raro, né? Tem até anedotas, né, que se contam, né, de alguém que diz assim, eu estava na casa do meu pai e aí a minha mãe falou, aí a pessoa interrompeu, como assim, tu estava na casa do teu pai ou da tua mãe? Ele, não, na casa dos meus pais, eles vivem juntos, né? Eles moram juntos, porque isso é muito raro hoje, né? Está ficando cada vez mais raro, né? Porque o normal é as famílias separadas, né? O pai, a mãe, novos casamentos, enfim, então tudo isso, a liquidez do nosso tempo. E esses valores, então, que antes eram sólidos, eles também acabam se tornando líquidos, então, dentro dessa visão, dessa perspectiva que o Bauman nos traz. Então, aquilo que antes era sólido, firme, permanente,
absoluto, imutável, agora se adapta ao momento, à conveniência, à experiência pessoal. E o grande problema disso tudo, professor, é que o mundo líquido ele não sustenta uma vida firme. Sem fundamentos sólidos, o ser humano vive inseguro, ele vive sem direção, ele vive afetado, né, diretamente aqui por essa transitoriedade, então ele não consegue mais ter firmeza e isso afeta inclusive a própria vida espiritual. Então, professor, perceba o caminho. A moral sai de Deus, passa pela razão humana, depois é colocada em dúvida e por fim ela se torna completamente relativa. E o resultado disso é o mundo, então, que nós estamos vivendo hoje. Um mundo onde cada um tem a sua verdade, onde cada um tem a sua opinião, né? Mas a tudo isso a gente lembra aqui do aviso que a Bíblia já fazia há séculos. E é o nosso texto principal. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Quando Deus deixa de ser o padrão, o ser humano assume esse lugar. Uma volta à queda lá no Éden. E quando isso acontece, a verdade deixa de ser verdade e ela vira meramente uma questão de opinião. Mas para a gente finalizar esse trecho mais teórico aqui, né, falando dos pensadores, nessa introdução aqui da nossa aula, teve algumas vozes que se levantaram como um contraponto aos pós-modernos. Então lá no século passado a gente tem a figura do C.S. Lewis, né, lá do Reino Unido, o Lewis, muito conhecido pelos seus livros, né? E para o Lewis existe uma lei moral universal. No livro Cristianismo Puro e Simples, por exemplo, ele diz que todas as culturas reconhecem um certo e errado, mesmo quando elas falham em praticar. Ou seja, há uma moral objetiva, mesmo que as pessoas não consigam segui-la, né? Mas em todas as culturas isso é fundamentado, isso é reconhecido. Um outro teórico, até mais recente, né, do que o Lewis, é o Alasdair MacIntyre. O MacIntyre ele denunciou a crise da moral moderna, mostrando que ao abandonar fundamentos objetivos, a sociedade mergulhou num cenário de confusão ética, onde os debates morais se tornam inconciliáveis. Então veja essa frase, né, do Alasdair que resume isso. E nessa mesma linha temos John Lennox. John Lennox também contemporâneo, né, também século XXI, ele reforça que o relativismo é na prática algo insustentável, porque ninguém consegue viver de fato sem recorrer a alguma forma de verdade absoluta. Ou seja, mesmo no mundo em que tenta relativizar tudo, ainda existem vozes que apontam para a necessidade de um padrão objetivo. E para nós, esse padrão continua sendo o próprio Deus revelado nas Escrituras Sagradas. E se a gente tira isso, então, né, como o John Lennox aqui coloca, o relativismo ele não se sustenta, ele não sustenta uma vida prática. Um caso muito prático para a gente entender isso é a questão, por exemplo, da escravidão. Eu acho que não há ninguém hoje, no século XXI, que considere a escravidão como algo defensável de alguma forma. Mas veja, isso é um conceito objetivo. Se a gente coloca assim, não, é relativo, então cada cultura no seu tempo pode ter uma visão diferente a respeito disso, você acaba validando aquilo que foi feito então no passado. Tu diz aquela escravidão aconteceu, mas tudo bem, era a forma como eles achavam certo. E se aquilo era certo para eles, então a gente precisa respeitar. Mas não se fala isso. Mas como que a gente decreta que isso foi realmente um erro se não existe uma moral objetiva? Se não existe um conceito de certo e errado que valha em todos os tempos? Então veja como o John Lennox tem muita razão aqui na sua colocação. Enfim, professor, eu acabei excedendo aqui, né, o tempo que eu gostaria de fazer essa introdução, mas eu penso que foi bastante importante, né, nós fazermos esse levantamento dos teóricos aqui, que ajudaram tanto a trazer o relativismo, como também a oferecer aqui um contraponto a essa visão pós-moderna, então, do relativismo, dos tempos líquidos. E você tem, então, todo o subsídio aí no conteúdo da lição, também no livro de apoio, que pode certamente te ajudar a trazer toda a base bíblica que você precisa para fazer essa aula dar certo, essa aula fluir no próximo domingo. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui dessa forma. Fica então como uma introdução teórica e, se Deus permitir, ainda neste sábado postarei um vídeo menor, né, tratando aqui dos tópicos da lição e também de uma metodologia aqui, de uma sugestão de dinâmica. Mas para esta semana
era o que tínhamos para hoje, né, para esse vídeo. Espero que possa ter trazido algum subsídio, algumas ideias aí que você possa aplicar na sua aula do próximo domingo. No mais, deixo aqui um forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês e nos vemos no próximo vídeo.